Being gay is not a sin. Being gay is not a sin. Anger. You just hit me. You just hit me. You must be born again. You must be born again. You can wave your pride flag, but your pride will send you to hell. Senhoras e senhores, vivemos em um tempo em que os valores bíblicos são cada vez mais tratados como lixo e substituídos por padrões que se distanciam da verdade de Deus. Vamos entender o que está acontecendo e como podemos nos posicionar diante dessa nova realidade. Crente é vamos falar que é uma desgraça, né? Vamos falar que é uma desgraça assim, mas tudo pra crente é pecado. Nos últimos tempos, temos testemunhado uma inversão clara de valores na sociedade. Princípios que antes eram respeitados e ensinados como padrão de moralidade, hoje são vistos como ultrapassados ou desatualizados. A palavra de Deus é clara sobre o que é certo e errado. Mas esta nova geração tende a adotar um padrão de vida onde tudo é permitido. E aí, quando tem carnaval, fica triste com a bagunça ou soma na bagunça? Soma na bagunça, tem que somar, né? Na busca pela liberdade e aceitação, muitas pessoas decidiram redefinir o que é certo e errado, com base em seus próprios desejos. Isso está em linha com o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22, onde ele afirma claramente, abre aspas, embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O nome dele é Thomas. O rapaz tem 34 anos e é formado em designer gráfico. A questão é que Thomas resolveu se tornar uma cabra por algum tempo. Vivemos em um mundo onde a imoralidade é promovida como normalidade. E qualquer pessoa que defenda os princípios de Deus é criticada como intolerante ou antiquada. Tô com uma história absurda, um pastor, mas agora está preso, acusado de pregar o ódio. A relativização da verdade. Outro ponto importante que precisamos abordar é como a verdade está sendo relativizada. Em João 17:17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso deixa claro, senhoras e senhores, que a palavra de Deus é o nosso padrão absoluto de verdade. No entanto, o mundo de hoje quer nos convencer de que a verdade é algo que pode ser moldado conforme as circunstâncias. O relativismo moral ensina que cada pessoa pode ter sua própria verdade e que não existe um padrão absoluto. Isso é especialmente visível nas questões de comportamento, onde qualquer ação é justificada logo pela frase: se isso te faz feliz, então está certo. Vemos isso sendo reforçado pela mídia, pelas redes sociais e até mesmo em algumas instituições de ensino. A cantora, travesti e historiadora Tertuliana Lustosa realizou uma performance polêmica na Universidade Federal do Maranhão. Durante uma palestra, se é que é possível chamar de palestra, subiu em uma cadeira e acabou ali fazendo algumas danças com as pais. Uma loucura, não é mesmo? Mas a Bíblia nos ensina que os princípios de Deus são imutáveis. Eles não mudam de acordo com o tempo ou cultura, porque são baseados no caráter de Deus, que é perfeito. A rejeição da autoridade de Deus. Além de relativizar a verdade, essa nova geração também rejeita a autoridade de Deus. A ideia de submeter-se a um ser superior é algo que vai totalmente contra a cultura atual, onde o eu e a satisfação pessoal estão no centro de tudo. Muitos querem viver uma vida sem limites, mas não percebem que uma vida sem limites é uma vida sem propósitos. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, lemos que há um caminho que ao homem parece perfeito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Muitos estão rejeitando a autoridade de Deus em suas vidas para seguir o caminho que parece mais agradável aos olhos, mas
A palavra de Deus nos alerta que esse caminho leva à destruição. A autoridade de Deus não é para nos limitar, mas para nos proteger. Os princípios de Deus são um guia para uma vida plena e abençoada. No entanto, essa nova geração tem dificuldade de aceitar essa autoridade, preferindo criar seus próprios caminhos, por mais absurdos que pareçam. A importância da família e da igreja. Diante dessa realidade, a família e a igreja têm um papel fundamental na formação de uma geração que valorize os princípios de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, Deus ordena: essas palavras que hoje lhe ordeno estão em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Infelizmente, com o passar dos tempos, muitos têm se descuidado dessa ordenança divina e, como consequência, dias cada vez piores têm surgido. Como devemos reagir? Senhoras e senhores, diante dessa rejeição dos princípios de Deus, o que nós como cristãos devemos fazer? Em primeiro lugar, precisamos ter coragem para viver e defender esses princípios, mesmo quando eles são impopulares. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, Paulo nos exorta: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Além disso, devemos ser exemplos vivos daquilo que pregamos. Muitas vezes nossas ações falam muito mais alto do que as nossas palavras. Se queremos que a nova geração respeite os princípios de Deus, devemos vivê-los em nosso dia a dia e demonstrar que eles são o melhor caminho. O fato é que estamos vivendo em tempos difíceis, onde os princípios de Deus não são mais aceitos por essa nova geração. Mas isso não significa que devemos desistir de ensinar e viver esses princípios. Pelo contrário, devemos ser cada vez mais firmes em nossa fé e testemunho. Se você sente que os princípios de Deus têm sido deixados de lado na sua vida, eu quero orar por você. Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria e força para permanecermos firmes aos seus princípios, mesmo em um mundo que os rejeita. Senhor Deus, nesse momento eu oro por cada pessoa que assistiu esse vídeo até aqui. Eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria para viver de acordo com os teus princípios, mesmo quando o mundo os rejeita. Fortalece-nos a cada dia e nos ajuda a ser luz em meio à escuridão. Que possamos, Pai amado, nos lembrar de te agradar, mesmo quando todos ao nosso redor não façam isso. Eu apresento nesse momento cada inscrito desse canal, cada família aqui representada, e que essa palavra possa ser um divisor de águas em meio a tanta escuridão em nossos dias. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meu irmão, muito obrigado por ter ficado até o final. E aqui nessa parte final, eu quero apresentar uma bênção financeira para você. Você sabia que é possível trabalhar de casa usando apenas o seu celular ou computador? Isso mesmo. Se você quer descobrir como, entre em contato acessando o link do primeiro comentário desse vídeo e fale com meu irmão Tom Dimas. Ele vai segurar na sua mão e te ajudar a faturar de casa de forma honesta e segura também. Deus te abençoe e até amanhã, nesse mesmo horário.